Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é o retinoblastoma. E lembrar que nós estamos no Setembro Dourado, que é o mês que a gente discute, fala e lembra o câncer infantil. Então, falar no Setembro Dourado sobre um câncer infantil é uma coisa muito gratificante. Quando a gente fala de retinoblastoma, a gente está falando de um tumor que ocorre dentro do olho em crianças. Então, é um tumor ocular que ocorre em um ou nos dois olhos e que é originado das células embrionárias da retina. Esse tumor acomete ao redor de 2 a 4% de todos os cânceres pediátricos. Então, nós estamos falando de uma doença extremamente rara. Corresponde a 1 para 18 mil ou até 1 para 30 mil nascidos vivos. E no Brasil, a gente estima-se que tenha de 200 a 300 casos novos de retinoblastoma por ano. 90% destes pacientes são menores do que 5 anos. Então, nós estamos falando de crianças muito pequenas, desde recém-nascido até ao redor de 5 anos. Não existe uma preferência, uma predileção pela raça, pelo sexo feminino ou masculino, ou pelos olhos, direito ou esquerdo. A idade média da maioria das crianças é ao redor de 2 anos de vida, e quando eu faço um diagnóstico precoce, a chance de cura destas crianças, mesmo tendo um câncer, tendo uma neoplasia maligna, é ao redor de 90%. Então, a gente está falando de uma doença extremamente curável. Quando a gente fala de retinoblastoma, a gente não pode esquecer da teoria de Knudson, que foi descrita em 1971, que a gente estuda na biologia, que corresponde à hipótese dos 2 eventos. E por que você vai falar de genética aqui? Porque essa teoria caracteriza muito bem os 2 grupos distintos de pacientes que a gente tem com retinoblastoma. E talvez, se a gente falar um pouquinho da teoria, a gente consiga entender algumas diferenças clínicas, inclusive. Então, o gene do retinoblastoma, o gene RB1, ele está localizado no cromossoma 13. E para mim desenvolver um retinoblastoma, eu preciso de 2 eventos. Então, 60% dos casos são doenças esporádicas. O que é isso? Eu não nasço, a criança vai nascer sem nenhuma mutação genética. Ela desenvolve 2 eventos genéticos no cromossoma 13 de uma célula retiniana. Então, apenas uma célula com retina, eu tenho um defeito genético no cromossoma 13. O que significa isso? São crianças que têm tumor em um olho, não tem nos 2. A faixa etária é mais tardia, ao redor de 2 anos de idade, e não tem história familiar de retinoblastoma. Então, é um caso esporádico. 40% dos casos são hereditários, ou seja, nós recebemos a transmissão. Então, eu vou nascer com a mutação em todas as células do corpo, e em todas as células retinianas. Então, já tem um evento. Desenvolvo o segundo evento, posso ter tumor nos 2 olhos e vários tumores, né? Então, são crianças que têm o diagnóstico mais precoce, em geral, são menores do que 1 ano de idade, podem nascer com retinoblastoma e desenvolvem nos 2 olhos. E essas crianças, como tem essa mutação em todas as células do corpo, eu posso desenvolver outros tumores na fase de adulta, principalmente o osteosarcoma. Então, eu preciso monitorizar e cuidar dessas crianças na fase adulta também. Talvez essa palavra seja a mais importante da aula hoje. Então, leucocoria.
leucocoria, brilho do olho do gato, né? É o sinal clínico mais frequente do retinoblastoma. Então, eu tenho um reflexo branco pupilar, eu tenho a perda do meu sinal do reflexo vermelho por um sinal amarelado, esbranquiçado. Então, 60% das crianças com diagnóstico de retinoblastoma desenvolvem leucocoria, o brilho do olho do gato. Leucocoria. E ela pode ser em um olho ou nos 2 olhos. Se eu tenho casos bilaterais, eu tenho leucocoria bilateral. O segundo sinal, aspecto clínico mais frequente, é o estrabismo, que é o olho torto, né? Então, estrabismo, hoje em dia, é igual a levar no oftalmologista e fazer uma avaliação. A grande maioria dos estrabismos é um sinal benigno, que a gente trata de uma maneira diferente. Mas pode ser o primeiro sinal do retinoblastoma, por eu ter uma lesão na mácula, desenvolver primeiro o estrabismo e depois a leucocoria. E menos frequente é o que a gente fala da mudança da coloração da íris. Então, eu tenho um tumor na câmara anterior, na frente do meu olho, ele é muito vascularizado e eu mudo a cor da coloração do olho pela presença do retinoblastoma. Quando eu tenho uma criança com retinoblastoma, a gente viu que a gente tem 2 grupos de paciente. Então, é um grupo heterogêneo. Às vezes, eu tenho um paciente com 1 mês de idade com retinoblastoma. Então, eu preciso fazer um planejamento terapêutico de tratamento muito individualizado. Então, eu preciso ver a idade dessa criança, se eu tenho tumor em um ou nos 2 olhos. Se eu tenho história familiar do retinoblastoma, eu não posso fazer qualquer terapia que cause maior chance, por exemplo, de eu desenvolver um segundo tumor pelo tratamento que eu realizei. Então, eu preciso fazer um planejamento pensando a muito longo prazo. E eu tenho muitas ferramentas para tratar o retinoblastoma. Se eu sei que ele é uma doença extremamente curável, a gente falou sobrevida. O que é sobrevida? É chance de cura de 90%. Então, eu preciso pensar que 90% das crianças vão ficar curadas. E, além de curar, eu penso na preservação do globo ocular. Então, eu preciso curar com qualidade de vida. Então, quando a gente fala de tratamento, eu preciso do quê? Uma equipe multidisciplinar especializada, porque eu preciso olhar a criança como um todo, preciso de um oftalmologista, preciso da enfermagem, da farmácia bem treinada, do neurointervencionista. Então, eu tenho toda a equipe e tenho a ferramenta. Então, eu posso tratar essa criança com quimioterapia na veia, quimioterapia sistêmica, junto com o oftalmologista, que vai fazer o tratamento local com laser terapia ou com crioterapia, congelando o tumor. Eu posso tratar essa criança só com laser, quando é um estadio muito pequeno. Os casos mais avançados, eu preciso abrir mão e usar a cirurgia. Então, eu removo o globo ocular. É uma maneira de eu fazer o tratamento. Então, cada vez mais, a gente não quer remover o globo ocular. Então, usar ferramentas que você cure e salve os olhos. E outras modalidades mais frequentes de químio que a gente usa, hoje em dia, que é a quimioterapia intraarterial. Então, a quimioterapia intraarterial nada mais é do que eu injetar o quimioterápico na artéria oftálmica da criança. Então, é um fio de cabelo. Eu vou para a hemodinâmica, cateterizo a artéria femoral e chego até a artéria oftálmica. Injeto o remédio, tem uma alta concentração e uma alta chance de curar essa criança, preservando o globo ocular.
Então, a quimioterapia é exatamente isso que a gente falou. O que a gente vê, as respostas são excelentes. Então, eu consigo, com 3, 4 aplicações, calcificar esse tumor e preservar o globo ocular. Então, aqui é só um exemplo de um paciente nosso, um bebê que você faz essa intervenção e você vê essas crianças crescerem depois com muita qualidade de vida. Então, eu queria agradecer a oportunidade, mas queria deixar essa mensagem para vocês, que o câncer pediátrico é extremamente curável se o diagnóstico é muito precoce, e que eu preciso de estrutura e de uma equipe multidisciplinar de boa qualidade para conseguir usar todas as ferramentas de tratamento e curar esses pacientes. Obrigada.